200 exponencial, problema, tá? E eu vou começar mais uma vez relativizando as coisas para vocês aqui, ó. Nós temos, ó, aquela cunha que eu trouxe para vocês, olhando de fora fica mais fácil de ler ainda, ó. Aquela cunha rompeu, o alvo dessa cunha, galera, eu vou tirar ela aqui de olho, tá? Vou tirar ela bem rough, né? Bem solta, só para a gente ter uma ideia geral de qual é o alvo inicial dessa queda, ó. Do ponto do rompimento, o alvo inicial dessa queda, não preciso nem falar nada, né? 21.200. Então, nesse exato momento, o alvo inicial dessa queda, que é o alvo que geralmente essas cunhas procuram, algo nessa proximidade para continuar a tendência anterior, já foi atingido, que é o alvo de 21.200. Tá? Inclusive a gente viu um bounce bem interessante nos 21.200, o mercado está se decidindo nessa zona ainda, eu vou esmiuçar isso um pouco mais conforme a gente for entrando no livro de ordem mais para frente, mas esse alvo já foi atingido, lembrando que para a maioria das cunhas, a gente vê esse fundo aqui como sendo o alvo final, tá? Então, para um período apocalíptico, para a gente desovar essa cunha inteira, entre os 19.400 e os 18.600, num espectrozinho de $1.000 aí, fica o alvo final dessa cunha, tá? Eu, Rodrigo, olhando o semanal, olhando tudo que a gente já vem vendo a respeito de outros indicadores, e quando eu falo isso, ó, eu falo o nosso... já vamos abrir aqui para ver como é que está a nossa cunha. Aqui, ó. Olha só. Aqui, ó, galera. Tomamos a nossa rejeição. Nesse caso, essa rejeição veio um pouquinho mais acima. Perdão que eu fiz cagada aqui, tá? Essa linha é um pouco mais pra cá, ó. Esse toque. Um cadinho só. Esse é o problema de quando você faz esses leques, a gente geralmente tem que achar um bom ponto médio. Anyway, rejeição aparentemente veio aqui, tá, galera? A gente vê até uma interação desse ponto com esse ponto aqui. Eu vou ver se eu acho outras linhas boas aqui, dou uma afinada, mas a princípio tá certinho, tá? E agora, mais uma vez, galera, a gente segue procurando o nosso próximo suporte. Se esse suporte vai vir nessa média móvel aqui, em conjunto, né, a gente tem dois fatores aqui possivelmente entrando em peso como suporte aí pra gente. Nós temos essa zona aqui como sendo o nosso apoio local, tá? Se a gente perder, provavelmente a gente vai voltar para caminhar para os 29,30 do RSI. Vamos dar uma olhada quanto está os 29,30 do RSI aqui, só para alimentar a imaginação. Vamos lá. Se encontra nos 18.400. Vocês estão vendo que os 18.400, caso a gente perca, caso a gente entregue mais uma vez esse alvo final, vocês estão vendo que fica muito, muito, muito próximo do alvo dessa cunha. Só que mais uma vez, galera, a gente só precisa de um fechamento acima dos 19.200 semanal para conseguir manter essa sequência de fundos ascendentes e tentar para tentar gerar mais uma tentativa de rompimento dos 25. Tá? Mais uma vez a gente viu o mercado fazendo um movimento muito esticado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas aí praticamente positivas. Então é natural, tá? É muito natural que a gente veja um contramovimento entrando. Isso honestamente, essa exaustão já foi lida por N fatores aqui e eu trago isso para vocês o tempo inteiro, tá? Já no gráfico semanal, galera, o gráfico semanal ele segue da mesma forma, ó, tá vendo? A gente segue ainda fazendo esse cruzamento. Tá? Se a gente conseguir segurar aonde a gente está agora, isso vai ser uma correção super saudável para a gente ter mais uma tentativa quase que imediata do rompimento desses 25. Tá? Agora, se a gente perder essa zona, a gente pode ir um pouquinho mais baixo, tá? Na verdade essa zona está nos 20.700 ali, 20.600. Se a gente perder, aí provavelmente a gente vai entrar e pegar esse suporte total aqui embaixo. Tá? Isso é realmente bem importante pra gente. Outra coisa, e eu vou deixar para desenvolver isso nas próximas semanas, mas se a gente conseguir fazer um fundo descendente aqui, ó, se infelizmente a gente for mais fundo, fizer um fundo descendente, mas a gente parar acima desse fundo aqui, no semanal a gente já vai ter uma divergência de touro escondida enorme, e aí sim esse fundo provavelmente já vai ter sido sacramentado, tá? Beleza. Enquanto essa volatilidade continuar a comprimir, vocês podem ver que mesmo a gente fazendo essa correção, olha só como é que a volatilidade ainda está no espectro desse contramovimento de valorização, tá? Então eu enxergo ainda essa queda agora como uma desova dessa subida e que a gente ainda está super no espectro para continuar subindo, tá? Inclusive, se eu pular para o gráfico aqui de 3 dias, já vou dar um super salve, inclusive até para o Gibson, um camarada que veio no canal semana passada, ele gosta bastante do gráfico de 3 dias.
Deixa eu fechar aqui. Pô, eu odeio ficar com esse troço aberto. O gráfico de 3 dias tem leituras bem bacanas, tá aqui. A gente vê o MACD ainda não cruzou. O MACD ainda pode corrigir mais no gráfico de 3 dias para a gente sim não cruzar ou só ameaçar, que nem a gente fez aqui, ó, tá vendo? Se não cruzar, provavelmente a gente está bem. Ó. A volatilidade segue contraindo. Dá para ver que a gente está no espectro já dessa queda continuar por mais alguns dias, mas ainda assim estamos na zona bullish, podemos ainda segurar tranquilamente. Tá? O gráfico de 3 dias está bem interessante. Outra coisa, e eu vou voltar para o gráfico semanal aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. No gráfico semanal, galera, a gente ainda tem esse espectro aqui, tá? Perdão, a gente ainda pode descer um pouquinho mais aqui, ó. Vou pegar os cruzamentos, tá? Esses cruzamentos aqui. Cruzamento, cruzamento, cruzamento. Pode até um pouquinho mais. Dá para ver que nós ainda assim temos espaço para uma correção para chegar lá em cima. Lembrando que eu já trouxe isso para vocês no semanal. A gente pode mais uma vez fazer exatamente o que a gente fez aqui atrás. De todas as vezes que a gente voltou para dentro desse canal, todas, sem exceção, a gente veio e tocou no topo desse canal, por mais que a gente tivesse um período turbulento mais uma vez. Então, eu estava antecipando da gente tocar aqui, tanto nessa linha média quanto nessa linha aqui de cima. Vai ser a primeira vez na história que a gente não vai tocar com a média mais rápida nessa zona aqui. E eu nem sei se a gente chegou a tocar e agora desceu por causa disso, mas anyway. Ainda temos mais 2 dias para essa vela fechar, então vamos deixar o final de semana andar, por mais que ele seja aquele varejão ensandecido ali, mas ainda assim pode ter uma pertinência aí pra gente. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra.